mais arriscadas, né? a Luiz, se aviação... você tivesse hoje de frente com um menino de 18 anos que tá começando a investir. Falei um menino porque eu já tô perto dos 40. O que você falaria pra ele? Luiz, eu quero começar a montar meu patrimônio. Você acha que eu devo focar mais em empresas de crescimento ou não? Foco mais nas empresas que pagam bons dividendos, que são mais estáveis. Lembrando que ele tá começando, né? O que Uhum. você acha sobre isso? Olha, eu daria a mesma dica, eu faria exatamente a mesma coisa que o meu pai fez pra mim. Ele me deu essas ações da Ultrapar. Por 2 ou 3 anos, eu só tive ações da Ultrapar na minha carteira, porque com R$ 300 eu comprava ainda no fracionário essas ações. Então, o que é muito importante pra gente? É muito melhor você ter poucas empresas na carteira e muitas ações dessas empresas do que um caminhão de empresa na carteira com pouquíssimas ações de cada uma. Porque fazendo isso, o que acontece? Você não ganha nem na valorização, certo? O que você ganhar vai ser irrisório e não ganha nem com o dividendo. Então, até o Warren Buffett fala, tem uma frase ótima que dizem que é dele, né? Hoje em dia, qualquer coisa no mercado que falam, dizem que é do Warren Buffett. Que é muito mais fácil você encontrar poucos e bons negócios do que muitos bons negócios. Se for assim, é melhor você investir no índice logo de uma vez, num fundo passivo, que aí você sempre vai bater as carteiras ativas. Mas se for para fazer um stock picking, ou seja, selecionar empresas, não faz sentido você ter um caminhão de empresa ali. Então, para esse jovem que está começando, eu diria, poxa, pega esses seus R$ 200. Inclusive, eu trouxe até aqui um breve simulador que a gente tem na nossa plataforma que chama GF+, é um simulador histórico. Se você, há 5 anos atrás, e claro, a gente não consegue prever o futuro, então temos que olhar o passado, tivesse investido apenas R$ 1.000, pegado lá aquele dinheirinho que a sua mãe deixou para você na poupança, enfim, você recebeu uma graninha a mais, colocou R$ 1.000 em Taesa. E aí, todo mês se comprometeu, ao invés de colocar R$ 250 na poupança, a colocar na sua carteira previdenciária na Bolsa de Valores, na empresa Taesa. Enfim, porque é uma empresa, como já disse aqui, que tem suas receitas corrigidas pela inflação. Então, teoricamente, é uma boa empresa para você se defender da inflação. Em apenas 5 anos, você teria acumulado R$ 30.800 em patrimônio. Sendo que você teria desembolsado 16 mil. Mas como assim? Eu tirei 16 mil do bolso e tenho 30? Como que isso é possível? 1, tempo, só com paciência e disciplina. E 2, reinvestimento dos dividendos, tá? Então, 16 mil teria saído do seu bolso, 5.900 teria saído do bolso da Taesa, te patrocinando ali todo ano, para você pegar esse dinheiro e reinvestindo e construindo um patrimônio aí de R$ 30.000. Isso na poupança jamais seria. Jamais. Infelizmente, jamais seria possível, né? E o que eu acho bacana que você tá falando, essa questão toda de... eu escuto muito isso que o André falou, todo dia no meu Instagram. Por exemplo, Carol, eu tenho R$ 500, mas eu não faz sentido eu investir, não vai dar pra nada. Ou então, aqueles R$ 100 eu prefiro ir num restaurante, gastar ou no bar, tudo. E muitas vezes, você tá lá no bar, com um monte de gente que não te acrescenta nada, torrando o seu cartão de crédito, torrando dinheiro. E a gente vê muito isso, infelizmente. E o que eu vejo em você e também no seu pai? Vocês não são de ostentar, né? Eu não vejo uma... Não. Assim, não que eu seja contra, porque eu acho que cada um faz o que quer. Mas não vejo você falar de Lamborghini, não vejo Ferrari, não vejo, assim, grandes ostentações. E hoje, tem aquelas pessoas que são ricas e gostam muito de ostentar. E isso acontece muito, né, Luiz? A gente vê... E também tem aquelas que também não são ricas, mas também estão andando de Lamborghini. É aquela Aí mora famosa... o perigo. É aquela famosa Lamborghini que tá dividida lá em não sei quantas vezes, né, Will? O cara, divide a Lamborghini, não tem dinheiro nem pra pagar gasolina. E ostenta muito, né? Isso acontece... E isso é uma coisa muito ruim que a gente vê nos jovens, essa fixação por ostentação, né? Não tem problema você ter bens materiais, você conquistar sonhos, comprar coisas, né? Querer ostentar, não tem problema. O problema é o timing, né? Custa muito caro você fazer isso muito cedo. Para impressionar alguém ou assim, o que quer que seja. A gente, por mais que sempre tivemos um patrimônio assim significativo, a gente sempre viveu confortavelmente, mas sem luxos. Eu nunca tive, por exemplo, mesada, como eu disse pra vocês. Não tinha. Não fui aquela herdeira, que meu pai nem me chama de herdeira, ele me chama de sucessora. Ele fala, é diferente. É diferente, filha, é diferente. Então, eu nunca tive o cartão Black limitado. Não, meu pai sempre me forçou a querer que eu conquistasse as minhas coisas, né? Porque cavalo dado não se olha os dentes Com e você também não certeza. valoriza muito, né?
Então, ele sempre puxou a minha orelha nesse sentido de estudar, correr atrás, fazer o que você ama. Ele nunca, de maneira alguma, me forçou a ser sucessora dele, de maneira alguma. Isso aconteceu de maneira muito natural, acho que estava no sangue mesmo, tinha que acontecer. Então, a gente sempre viveu muito confortavelmente e muito disso tem a ver com a história humilde dele. Ele cresceu de uma maneira muito pobre mesmo, né? A minha avó veio da Espanha, imigrante, uma mão na frente e outra atrás, comeu comida do lixo para que ele pudesse comer comida fresca. Então, algumas histórias assim que ele conta, sabe, pessoal, que é... Como que você vai gastar dinheiro com uma Lamborghini se seu primeiro banho quente foi aos 10 anos? Sim. E que Sabe? bonito saber essa história do Barsi, porque isso serve de lição de casa, né, que nem nossos pais também. Meu pai veio de Portugal também sem nada, né? A gente vê as histórias antigas e isso faz muito, muito parte da formação, né? Do mindset, da mentalidade, né? Das pessoas. Porque o que que eu vejo hoje? E, assim, eu acho muito bonito você falar isso e ver que vocês são de uma maneira simples, né? Assim, talvez tenham conforto, né? E tudo. Sim. Porque as pessoas estão, na minha visão, ficando muito frustradas na internet. Porque elas veem aquelas coisas muito irreais. Sabe, o fulano anda com tal carro, tal carro. E quando a gente vê, você vê que aquela pessoa não deixou de investir o dinheiro dela, de fazer exatamente o que você falou, de ganhar no futuro muito mais. E aí sim ela ter o conforto, ou enfim, ostentar, né? Do que passar isso antes, na frente. E eu acho que conforto é você poder dormir à noite sabendo que você não tem Sem boleto dúvida. pra pagar, você não deve o cartão de crédito. Não adianta você ter uma Ferrari na garagem, tá cheio de dívida, você vai deitar à noite, você com você mesmo, e vai sofrer. Vou até incrementar a pergunta. Bancos digitais chegaram agora no mercado, muita gente falando que podem assustar os bancões. Como é que vocês, família Barsi, enxergam aí o futuro dos bancões e se continuam sendo um bom investimento? Eu acredito sim que continua sendo um bom investimento. O que ocorre é o seguinte: hoje você tem situações diferentes em termos de regulação, por exemplo, dos grandes bancos em relação às fintechs. Então, as fintechs têm muito menos obrigações perante o Banco Central do que um grande banco, por exemplo. Simplesmente porque se um Santander, se um Itaú vão à falência, você leva o sistema financeiro nacional inteiro. Uma fintech hoje pode ser que ainda, claro, leve um grande prejuízo, mas pode ser que ainda não chegue a esse ponto. Então, você tem, primeira coisa aqui, né? O Brasil tem um sistema financeiro extremamente regulado, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos. Então, você ainda tem uma grande relevância dos grandes bancos. Eu acho excelente a chegada das fintechs. Toda a concorrência é sempre muito bem-vinda para o mercado. Se uma empresa olha para o concorrente feio, você pode vender. Pode vender, porque essa empresa não se garante. Né? Então, ela vai pegar tudo o que ela pode aprender e tentar melhorar. É criar a empresa que pode falir a sua no futuro. Né? Então, eu não acredito que os bancos estejam lá no seu berço esplêndido sem fazer nada. Acho que uma terceira coisa que as pessoas acabam não olhando. Os grandes bancos também já são bancos digitais. Né? Então, quem trouxe essa modernização, enfim, foram também os grandes bancos. Fintechs têm a vantagem de poder se movimentar muito mais rápido, com muito mais agilidade. Você percebe isso de maneira mais rápida. No Itaú, isso tem que passar por diversas instâncias, diversos comitês. É muito difícil de você dar um cavalo de pau num transatlântico. Numa fintech, isso acontece de maneira muito mais rápida. Então, o crescimento que essas empresas acabam experimentando, se bem geridas, não é mesmo? E esse é o grande X da questão, porque você tem hoje um grande excesso de liquidez e de investidores que estão ali querendo tomar risco. Não, eu vou apostar no Nubank, eu vou apostar no Banco Inter, eu estou disposto a correr esse risco. O grande desafio dessas empresas vai ser rentabilizar o dinheiro desses acionistas que acreditaram e que estão pagando PLs altíssimos por esses investimentos. Então, é uma questão de perspectiva. Se você gosta de tomar risco, enfim, você pode querer investir numa fintech, enfim, num banco digital, vamos dizer assim. Se você já prefere algo mais sustentável, algo que já se provou ao longo do Sólido, tempo, né? exatamente, já é algo sólido que eu não acho que vá quebrar ou perder muito a sua rentabilidade, lembrando que nós estamos num país de rentistas. Esse movimento de bolsa durou muito pouco tempo. E você tem um outro fator também, que com o Open Bank, a questão do Pix foi excelente, porque você bancariza um monte de gente que jamais imaginou que poderia ter conta no Itaú. Sim. Então,
Poxa, hoje eu tenho Pix, eu posso ter uma conta no Itaú. Antigamente você tinha uma certa barreira, inclusive, né, de tarifas que não te permitiam. Então foram as fintechs que acabaram abrindo esse caminho e os bancos acabam surfando isso também. Então, o bolo ficou maior, entendeu? Verdade. Todo mundo ganha, na verdade. O bolo ficou maior. E acho que o X da questão é quando os bancos digitais vão conseguir rentabilizar. Exatamente. Porque foi o que a Luísa falou. Hoje você tem até o Warren Buffett que investiu, acho que 500 milhões de dólares no Nubank, né? Se eu não estiver errado. E esses grandes, né, investidores estão segurando ali a questão dos bancos digitais. Porque eles não estão dando lucro. Ou se dá um lucro, é um lucro muito pequeno. Mas até quando essas empresas vão conseguir se segurar? E aí eu te faço uma pergunta, né? Você fica à vontade para responder. Banco Inter, você acha que hoje, olhando o valuation dele na bolsa, é um banco caro? Sem dúvida. É um banco mais Tá caro que o esticado. Banco do Brasil. Sem dúvida. Se você pega múltiplos, não tem aqui de cabeça, mas pegando o Banco do Brasil, que é muito mais familiar para mim, você tem um banco que é o maior private do Brasil, de longe, de muito boa qualidade, inclusive, apesar de ser um banco estatal. Hoje você tem o Banco do Brasil negociando a 0,5 vezes o valor patrimonial. O que é isso? Tudo que tem lá no balanço do banco, tudo que tem lá, tá? A valor contábil, você pode comprar hoje na bolsa com um desconto de 50%. Tá de graça, hein? Tá barato o Banco Quando do você Brasil. coloca nessas palavras, né? Às vezes fala, não, 0,5 valor patrimonial. O que é isso? Na verdade, você está comprando com desconto de 50%, você está levando todo o balanço do Banco do Brasil pela metade do preço. É liquidação, não é? E aí o pessoal prefere comprar aquelas empresas que estão super, super caras, né, Luiz? Mas Exatamente. sei lá o que acontece na cabeça dos investidores. Mas Banco do Brasil realmente tá barato.